Quando eu chorar, vou me lembrar. Live às 17 horas menos 10. Valeu. A esta hora. Graças a Deus. Aqui estamos nós. Mais um dia que vai-se embora. Glory to God. Maranata. A promessa do outro Consolador. O outro Consolador. A promessa do outro Consolador. Alguém me perguntou do jeito que você, como o teu esposo não faz ciúmes. Eu respondi, meu esposo é pior que eu. Não consegue ficar um dia sem ver o pai. Essa geração cheia de pecados. Eles pensam que estão a lidar com um efeminado. Pensam que estão a lidar com um homem que anda apaixonado por mulheres e que olha para os olhos das mulheres. Ele pensa que eles estão a lidar com um homem que anda atrás das traseiras das mulheres, a olhar o peito das mulheres e fazer os quadrinhamentos e fazer não sei o quem, e tentar olhar com olhares apaixonados. Eles pensam que estão a lidar com um pecador. Sede santos como é santo o Senhor vosso Deus que vos chamou. Aleluia! Estão a lidar com a pureza, com a salvação, com a santificação. Estão a lidar com o homem que alcançou a medida do varão perfeito. Nenhum entre os que nasceram da mulher teriam conquistado este nível, senão o Emanuel. O Emanuel conseguiu este nível de varão perfeito. Ok? E todos aqueles que se santificarem serão perfeitos nele. Nele. Sabe por que tudo é nele? Olha aí, eu ontem vos falei isso. Uma passagem que eu li ontem, que eu falei, que não li. Como está escrito que a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis, são os teus caminhos inescrutáveis, são os teus juízes, não sei quem é o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro para que possa lhe requerer, quem compreendeu os intentos do Senhor, quem compreendeu os intentos do Senhor, quem lhe deu para que pudesse lhe cobrar, quem é o seu conselheiro, dele, por ele e para ele. Agora vamos dele e por ele. O que significa isso? Todas as coisas são dele. E por ele, os humanos conquistariam a natureza divina, a herança celestial. Por ele, os humanos venceriam. Como está escrito, e eles o venceram. Não por eles próprios. Sim, pela vitória de Jesus. Isto é, pelo sangue de Jesus. Então é por ele. Pelo sangue de Jesus. E pela sua palavra. E não amaram as suas vidas até a morte. Entenderam? E não amaram as suas vidas até a morte. Eles que venceriam e que vão vencer. Para aqueles que já venceram, os que venceram, os que ainda não venceram, que vencerão, naquele tempo venceriam pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao derramar o seu sangue, venceu a morte.
e aquele que tinha o império da morte, através da sua palavra. E agora, aqueles que vão vencer também não devem amar as suas vidas. Apesar do sangue e da palavra de Deus, que é o seu testemunho, mas também devem carregar as suas cruzes. E nisso está a vitória. Por isso, pro ele, nele, pro ele e para ele são todas as coisas. Pro ele, não há nada que foi feito senão não foi feito pro ele. E os humanos que querem alcançar alguma coisa de Deus é pro ele. Então veja só, eu disse, dentre os nascidos de mulher, nenhum homem alcançou a medida do varão perfeito. Estou a falar ao homem desde que circulou sangue nas suas veias. Homem desde que passou sangue, ou então correu sangue nos seus músculos, nas suas veias, nas suas artérias, o termo certo é homem. É isso que Jesus falou, dentre os nascidos de mulher. Jesus falou, dentre os nascidos de mulher, ainda não teve um profeta maior que João, senão aquele que é o menor no reino, que é maior que ele. Agora eu digo, dentre os nascidos de mulher, nenhum homem alcançou, nenhum ser, nenhum que no seu corpo jorou sangue, alcançou a dimensão do varão perfeito, senão Emmanuel. E os humanos, todos, devem ser salvos nele. Devem alcançar esses níveis nele. Ouviu? Agora aqui na terra, vocês estão a falar com alguém que bateu esta proeza. Não, estou a falar abertamente. Eu alcancei a dimensão do varão perfeito. A dimensão do homem. O que é isso, dimensão do varão perfeito? Não é varão perfeito. Vocês sabem muito bem que o número 6 representa o número do homem. Por que os humanos chamam o 6 como o número do homem? Por causa do dia 6 da criação. E o homem foi criado no 6º dia. Ok? O dia do homem. E no 6º dia, Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Estão a entender? E a partir daquele dia, o número 6 representou o número do homem. Por isso o anticristo aparece com 3 6. 6, 6, 6. Aí está a personificação da divindade satânica. Que não existe nada, trindade aliás, que não tem nada de trindade, porque quando se fala de trindade, é Deus uno, indivisível, 3 é 1 e 1 é 3. Deus, divino, Deus. Satanás não é Deus, não é divino, ainda que se faça passar de Deus, mas não tem a divindade. Mas como ele é imitador, então ele tem aí a sua trindade, a falsa trindade, que é Satã, Anticristo e o falso profeta. Estão a entender? Mas como é que é? Se o número 6 é o número do homem, o anticristo se faz homem, o falso profeta é homem, e Satanás não se fez homem, quererá ser homem. Satanás quererá viver como homem na grande tribulação, por isso ele vai ter um corpo. Qual corpo? Vai possuir o corpo do filho da perdição e vai querer ser ele. Mas a Bíblia diz que tu não és homem e também não és Deus. Aleluia! Tu és um espírito, tu não és homem, quererá viver como homem. Por isso ele vai se mover na terra com o corpo. Isto é, possuindo o corpo do seu filho, o filho da perdição. Então, por isso aparece aí o número 6 3 vezes. Assim como Deus, o Filho e o Pai são um, eles também quererão ser um com o Anticristo, o Pai e o Filho. Mas é falha muito grande. Grandes falhas, sem conexão plena, sem harmonia. Só Deus é harmonioso, aleluia. Oh, glória a Deus. Eles, os três, cada um se move, tem sua identidade. Estou a falar o diabo, Satanás, o filho da perdição, o filho dele, o falso profeta. Cada um será um ser diferente do outro. Mas Deus, ele é a mesma pessoa.
o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. A mesma. Ouviu? Então, por isso o número 6 é o número do homem. Hein? E existem 10 dimensões espirituais. Mas o número 11, que ainda está desconectado, falaremos quando vocês estiverem preparados a respeito dessas coisas. Vamos falar ainda do reino. 10. E agora, como é que é? 6. E o homem, quando foi feito no 6º dia, era perfeito. Homem perfeito, com perfeição. Adão. Mas quando se desviou, perdeu a perfeição. Alcançou a imperfeição. Mas Cristo voltou, aleluia. Ele entrou no ventre de uma mulher, nasceu como homem e dominou, aleluia, as esferas e teve que crescer para alcançar esse nível que Adão tinha. Pois ele é chamado segundo Adão, o perfeito homem. Jesus. Ouviram? Dimensão do varão perfeito. Não é varão, varão perfeito, como era Adão no princípio. Agora os homens hoje são os varões imperfeitos. E todo aquele que estiver em Jesus Cristo e andar na santificação, então alcançará esse nível nele, não por si mesmo. Nenhum homem conseguiu alcançar esse nível. Nenhum que nasceu do ventre de uma mulher, senão o Emanuel e o Elias Marcelino Mário Bento. Alguém vai duvidar e vai dizer, olha esse homem. Estou a responder àqueles que pensam que nós somos semelhantes como eles, apaixonados pelos olhos das mulheres, pelas traseiras das mulheres, pelos peitos das mulheres, pelas pernas das mulheres. Estão a pregar, a gemerem. Nós somos perfeitos. Aleluia. Alcançamos a dimensão do varão perfeito. Nem mesmo quando nós ainda não teríamos alcançado a dimensão do varão perfeito, nós vacilamos. Nele, conseguimos resistir às tentações. Nele. Hoje, agora alcançamos esse nível. Sabe, tem uma foto antiga que, quando nós fomos no que fica, você se lembra, né? E eu estava a conversar com uma obreira, não adianta falar o nome, vocês conhecem. Uma mulher santa. Não é uma destrambelada, não. Temente a Deus. E nós estamos a conversar, e aquela foto, como nós estamos a conversar, eu não sei se eu que estava a rir ou ele, os filhos do diabo, os pentecostais, como estavam em euforia, esperando a queda do homem. Então começaram a comentar, publicaram aquela fotografia. Já está a começar. Viu como estão a se olhar? Visto como estão a se olhar? Já está a começar. Em outras palavras, ouviremos relatos incríveis aí. Violações, pedofilia, adultérios, prostituição. Ouviremos isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Esperaram, passaram quase 4 anos desde que aquela foto foi publicada por eles, ou então comentaram na foto, não são eles que publicaram a foto, comentaram, partilharam, porque eu estava a conversar com uma obreira e eles tiraram, não são eles que tiraram, os nossos fotógrafos tiraram e eles pegaram aquela foto porque eles acharam que havia algo, havia uma intimidade. Eles disseram, viu? Já começou. E agora? Onde é que vocês andam? Vocês estão todos envergonhados, né? Para os que ainda não morreram. Nós alcançamos a dimensão do varão perfeito. Aliás, todos os nossos inimigos esperavam por esse momento. Porque eles sabem que quando o ser humano, ele cresce. Quando o ser humano, ele cresce, estou a falar crescer, glória, fama, riquezas, tudo isso, multidões. Quando o ser humano tem, então automaticamente também a carne fala muito alto. Por isso você vê esses falsos profetas estão cheios de escândalos, crimes, sexo fora do casamento, ilícito, filhos com motivo exócio, por causa do que? Da fama, da riqueza que ele tinha. Então abusou das mulheres lá no ministério, fazia, desfazia e tudo isso. Em nome de Deus, até mentiam. Eles mentem, dizem que é um sexo santo, é um coito santo, é semente santa, tudo isso aí.
Então eles estavam a pensar que eu era também um outro. Que o homem está vindo do deserto, viveu na mata, calejado com a menina dele. Agora que a glória lhe cercou, vamos ver e ouvir, e por isso colocaram tantos agentes da secreta, infiltraram lá seus agentes que andaram a controlar minuciosamente todos os passos do homem. Hein? Eu lhes dei trabalho, os da secreta lá dentro, lhes dei trabalho, porque eles esperavam ouvir mais ou menos uma jovem a questionar, a dizer, não, o apóstolo me pediu isso, o apóstolo me seduziu, o apóstolo me convidou, o apóstolo me olhou mal, o apóstolo me tocou não sei onde. Esperavam isso para tirar o relatório, para mandarem aos seus patrões. Eu lhes dei trabalho, aleluia. 5 anos passaram, desde o que fica, 5 não, 4, né? Nós fomos lá, sensivelmente, eu acho que é 5 mesmo, fomos em 2021, né? Fomos em 2021. Esperaram. Eu creio que cobraram. Como é? Vocês estão lá dentro? Nada. Não há escândalo. Não tem nenhuma menina. Nenhuma foi seduzida. Nenhuma foi levada no quarto. Nenhuma foi pedida a não sei quem. Nada. Não, você não está a trabalhar. Estão a dormir. Ele é homem. Olha, as pessoas diziam, ele não é homem. Ele é homem. Homem, ele é homem. Qual é o homem que resiste? Nenhum homem resiste. Apertem só, vocês assim, ele está muito quê? Ele está muito discreto, muito inteligente, você não está conseguindo apanhar. E eles começaram a dar relatório. Ele é aquilo que ele fala. Como assim? Vocês estão lhe defendendo? Não, nós estamos no terreno, o chefe não está aqui, nós é que estamos no terreno. Não, mas controle bem. Vê aí as pessoas mais próximas. Vê aí. Nada. Não, estou a responder por causa de uns pecadores que disseram a nossa irmã aí, que todos os dias você partilhar esse homem, assistir as lives, aquela coisa toda aí. Teu marido não faz ciúme. E olha a resposta bem merecida. Ele é pior do que eu. Sim. Agora, fala mais. Eles estavam a pensar que eu sou semelhante como os profetas deles, os pastores deles, os chamados ngombedes. Nós somos aquilo que falamos. E o mais, não digo grave, o mais forte disso é que se ontem nele conseguimos manter a pureza, hoje alcançamos a dimensão do varão perfeito. E vocês não sabem o que é a dimensão do varão perfeito. Só vos falei que é o número 6, né? Que é a 6ª dimensão. Mas você não sabe o que é alcançar esse nível. É a mortificação plena. Oh, que os homens, não que esses teriam alcançado, mas nele, os que morreram com esperança, claro, porque ainda não tinha se manifestado. O mundo não era digno para eles. Aleluia! Se aqueles que, por causa da esperança do Emanuel, de ver o Emanuel, de ouvir o Cristo, morreram na esperança, o mundo não era digno para eles. Deram testemunho da fé e não alcançaram as promessas e depois foram resgatados do vale da sombra da morte. E agora que seguiu os passos, aleluia, correu mais do que os cavalos, superou, glória a Jesus Cristo, aleluia, as estrelas, superou os poderes do mar, as 3 serpentes do mar, superou, glória a Jesus Cristo, os cachorros, superou os... Vocês não sabem. Ontem não descarrilamos, hoje mais, hoje já carregamos isso como uma natureza. Ok? Alcançar a dimensão do varão perfeito é alcançar a perfeição. E viver como um homem perfeito. Já não precisa se esforçar para fugir do pecado. Não precisa se esforçar para evitar o pecado, porque já tem a natureza da perfeição. Santificação, aleluia. É muito mais do que a mortificação que Paulo se referiu lá na sua carta. Já estou crucificado com Cristo, nele sim. Paulo estava dizendo nele. Por isso disse, com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não que Paulo teria alcançado esse nível. Eu disse, dentre os nascidos de mulher, só 2 alcançaram a dimensão de Adão perfeito. O primeiro Adão perfeito, não o Adão imperfeito.
E não estou a me referir entre o primeiro e o segundo, entre Adão, o homem, e Jesus Cristo, o segundo Adão. Não, estou a falar as fases do primeiro Adão. O primeiro Adão no jardim do Éden, perfeito, o que foi feito no sexto dia, e depois se tornou imperfeito. E veio o segundo Adão, Jesus, o perfeito, e alcançou, veja só, nasceu perfeito, viveu perfeito e alcançou a dimensão do varão perfeito. O que vocês acham, pá? Se vocês, olha, vou dizer uma coisa. Uma vez fiz uma pergunta ao Santo Espírito. E eu falei, Santo Espírito, fale-me ainda, qual foi a dimensão que eles teriam jurado que eu não dominaria? E que dominar essa dimensão seria um caos para eles. Ou então o princípio do caos. Eu esperava ouvir mais ou menos a dimensão do varão perfeito. Eu esperava ouvir mais ou menos a dimensão da estatura completa de Cristo. Vocês nem sabem disso. Estou falando de fora. Nem sabem. Nem tampouco esperavam ouvir a dimensão do quem? Da plenitude do reino. O reino pleno. Esperavam isso. Eu esperava isso. Sabe qual é? Me foi dito a dimensão dos 120 quilômetros das estrelas. A terceira dimensão. E eu assustei. Como assim? E ele falou, você não vê que te levou 18 anos só nessa caminhada? Por quê? Porque isso aqui é o mundo. Eu venci o mundo. Quem domina isso? E quem venceu o mundo, preste atenção. Quem venceu o mundo, venceu o pecado. E quem venceu o pecado, vence a morte, vence o inferno e vence o abismo. E vence tudo. Já venceu o mundo. Olha só o que a Bíblia fala. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O inferno, onde está a tua vitória? Tragada, a morte foi na vitória. O aguilhão da morte é o quê? A força do pecado está na lei. E o aguilhão? O pecado. E a vitória do inferno? A morte. Viu? Tudo interligado. Tudo interligado. Sem o pecado, a morte não tem poder. E sem a morte, o inferno não tem vitória. E sem o mandamento, sem o mandamento, não há força da morte. Não há. Paulo disse que o pecado se tornou excessivamente maligno através da lei. Não, mas não vamos falar ainda nisso aqui. Vamos falar desses aventureiros aí que andaram à espera que eu me prostituísse com as meninas que me cercaram lá, que estão a buscar a Deus. Eles pensaram que eu sou semelhante a eles ou então aos seus pastores e mestres. Nós viemos fazer a diferença. Sim, corremos, descemos, subimos e vencemos. E alcançamos a dimensão do varão perfeito. Sujeitamos o sexto satélite. Dominamos os poderes do inferno. Porque a morte foi pisada. O inferno também. Ontem não foi possível, hoje, mas perfeição. Oh, aleluia! Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais é. Estou em condições de desafiar o mundo. Quem me convence do pecado entre vocês? Se nele eu falei isso a eles, e agora que alcancei este nível. Santidade ao Senhor. Sede santo como é santo aquele que vos chama. Elias é santo. Santidade ao Senhor. Esquece. Ainda tem esperança? Quando se venceu o mundo, acabou. Se você não sabia. Depois que o mundo tombou, estou falando o mundo, o pecado, acabou. Por isso,
a morte levou no focinho, o inferno levou no focinho. E o abismo já começou a levar no focinho. Por causa do que? Da vitória sobre a morte. Sobre o mundo, aliás. Sobre o pecado. Quando Jesus vos falou, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vencerão o mundo nele. Ouviu? Nele vocês vão vencer o mundo. Mas ele venceu o mundo. Nele. Jesus venceu o mundo nele. Vocês vencerão o mundo nele. Vocês não em vocês, nele. Ele é que venceu o mundo nele. Dos povos ninguém esteve comigo. Dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho desci no vale, aleluia, e subi, e tingi as minhas roupas, a minha vestidura, aleluia, de tinto, vinho tinto de Bosra. Quem é esse que sai com roupas carmesim? Mas então quem é esse que vem do Edom com roupas vermelhas, pintadas de vinho de sangue, sangue de uvas, sangue de vinho? Mas então quem é esse? Este é o Senhor dos exércitos que venceu, que as lanças da morte foram soltas, mas não puderam lhe reter. Dos povos ninguém esteve com ele. Ele sozinho desceu no Edom e voltou, mas voltou cheio de ouro. Não voltou com mãos vazias, pois a palavra do Senhor não voltará vazia, sem primeiro prosperar naquilo que enviou. E o Emanuel não voltou vazio, não. Voltou com muito ouro. A arca voltou na terra de Israel com muito ouro. A arca fez estrago na terra dos filisteus. As hemorroides com eles. Nas partes secretas. Gemidos inexprimíveis. Porque não se pode brincar com a arca. A arca desceu, subiu do céu, saiu de Silo. Ouviu? A arca não é da terra dos filisteus. Veio de Silo. E não é tão pouco de Jerusalém. Saiu de Silo. E nunca mais voltou em Silo. Vocês estão me compreendendo? A arca não saiu de Jerusalém. Ok? A arca saiu de Silo para a terra dos filisteus. E na terra dos filisteus foi como capturada. Mas como capturada, ele trouxe danos. Danos irreparáveis. Perturbação aos 5 príncipes dos filisteus. Hemorroides com eles. Praga de ratos, tudo. Gemidos inexprimíveis. Sim, a arca fez estrago na terra dos seus inimigos. Aquele que se doou ele próprio, que se entregou voluntariamente à morte. E Deus fez estragos, aleluia, na casa da morte. A morte não pôde lhe reter. As ânsias da morte não pôde lhe reter. Os 5 príncipes dos filisteus não puderam reter o Emanuel. Sofreram danos, ele e as suas cidades, e tiveram que devolver a arca para a terra de Israel. Mas quando ele voltou na terra de Israel, não voltou para Silo. Esteve aí nas pedras de Bet-Semes. E o povo de Bet-Semes estavam na colheita. E eles olharam, espreitaram na arca. Foram feridos pecadores, porque o vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos. Sim, mesmo sendo o povo de Abraão, mas foram feridos porque espreitaram na arca, que era proibido para qualquer um, senão para os sacerdotes. Sim, aleluia. Somente os sacerdotes poderiam espreitar o que estava na arca, o que não estava. Os filhos de Arão, nem mesmo os coatitas poderiam espreitar. Os coatitas só tinham a missão de carregar os vasos do Senhor e não de tocar, nem tampouco de espreitar. Aleluia! A arca nunca voltou para Silo. E foi para onde? Foi para Jerusalém. Das pés de Bet-Semes e para a quinta. E da quinta para Jerusalém. Jerusalém. Não é Jerusalém. Jerusalém. E não é Jerusalém celestial. Estou vos falar da Agar, o Monte Sinai. Aleluia, que é escrava com seus filhos. A arca não voltou para Silo, mas foi para Jerusalém. A primeira tentativa, Davi fracassou. Não conseguiu trazer a arca para a cidade. Pois Uza foi ferido por imprudência do rei Davi.
Oh, aleluia. E eles querem ajudar Deus. Querem ajudar Deus. Deus vai ferir o pecador que tentar lhe ajudar. Dos povos ninguém esteve com ele. Deus ele vai fazer com que os bois tropeçam para a arca cair, para envergonhar o sacerdote imperfeito e o rei também imprudente. O rei era perfeito, mas porém era imprudente. Pois o meu povo sofre por falta de conhecimento e aprendeu que a arca não pode ser carregada pelos bois. Aleluia, mas sim pelos coatitas, porque os bois vão tropeçar, os coatitas vão marchar, coatitas consagrados, e não coatita como Usa, que foi ferido porque ele tocou na arca, quando Deus queria que a arca caísse. Os bois vão tropeçar, aleluia, mas na segunda tentativa, Davi fez conforme a palavra do Senhor, e colocou sacerdotes, aleluia, coatitas para carregarem a arca, sim, e não mais para ser levado no carro, nem pelos bois. Deus não feriu os filisteus a colocarem a arca no carro, carregado pelos bois. Sabe por quê? Porque eles eram nécios, idiotas, não sabiam das leis de Israel. Deus lhes feriu porque eles capturaram a arca. E Deus se deixou capturar para lhes ferir. Mas os filisteus meteram a arca num carro e por duas vacas colocaram o carro a ser puxado. Isso se passou normal aos olhos do Senhor. E ainda assim o Senhor guiou aquelas vacas. Não precisou guia. E levaram até a terra de Israel, quando existiam muitas terras, muitos caminhos. Por quê? Sim, Deus compensa. Aqueles eram gentios, mas quando Davi tentou repetir o que fizeram os filisteus, Davi feriu Uza. E abriu, aleluia, brecha. Em um raspé, usa, como é que é? Perzusa. Uma abertura. Pua! Laca. E Davi aprendeu. Agora, na segunda tentativa, a arca chegou em Jerusalém. Mas quando a arca chegou em Jerusalém, Deus feriu uma escarnecedora. A filha de Saul, a herdeira dos pecados do seu pai, porque ele zombou o rei, porque o rei estava muito feliz e pulava e dançava. E ele disse, olha que rei, que vergonha, diante das escravas, das servas, como ele está a pular. E Davi respondeu, estou alegre na presença do Senhor. Essas tais escravas ou servas na qual você está me dizer que vão me desprezar, Deus vai fazer com que eles me honrem. O meu Deus vai me honrar. E Deus a feriu, morreu sem gerar filhos. Esta é a primeira mulher de Davi, que ele, glória a Deus, conquistara com ser proposto dos filisteus nas mãos de Saul. O alambamento, o dote. Vistes? Esse é o Emanuel, que desceu às partes baixas da terra e feriu, aleluia, a morte do inferno, perturbou, glória a Jesus Cristo, os príncipes das trevas, e subiu, e dos povos ninguém esteve com ele, com roupas, aleluia, vermelha, o carmesim puro, o tinto vermelho, o vinho tinto de Bósra, e subiu no céu dos céus, e foi introduzido, não mais em Silo, em Jerusalém, e as portas se abriram, e o céu recebeu o Filho de Deus, o vencedor, e um trono se estendeu, mas um outro trono se estendeu no trono. Mas quem é esse, aleluia, que vem com suas roupas vermelhas, que está a vir da terra de Edom? Esse é quem? Esse é quem que marcha como um rei. Aleluia. Esse é o Senhor dos exércitos, que desceu às partes mais baixas da terra e tocou na cabeça do inimigo e subiu e cavalgando e agora vem para tomar o seu reino. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Este é o Senhor dos exércitos. Quem é esse? É quem? Levantai-vos, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. O Senhor Deus Todo-Poderoso que venceu. Aleluia! O Filho de Deus. Ouviram? Varão perfeito. Uma proeza nos vossos dias. Se vocês ainda têm esperança de ver o Elias tropeçar, esquece. Quando era menino, sim. Agora é um homem perfeito. Não há tropeço mais. Podem já se preparar para perecerem.
Porque não se pode vencer um perfeito. É impossível vencer um homem perfeito. O homem perfeito é invencível e é imorrível. Hã? Sabe por que eu respondi a pergunta da Carmita? Porque é a pergunta que há muitos também eles fizeram. E não fazem os homens, só as mulheres. Essa geração, como está habituada a ver pastores com gombides, você que é estrangeiro com gombide, pastores que violam as ovelhas, como os pentecas de Angola e do mundo, e as suas sementes, pois a escorpião mãe gerou tantos escorpiões filhos. Os padres dizem que não casam, vivem violando as irmãs. Eles pensaram que de Sião veio um homem perfeito. De Sião veio um homem que nasceu imperfeito, que experimentou a imperfeição e que entrou na escola do céu e se purificou dessas coisas e correu e cortou a meta da medida do varão perfeito. Perfeição. Esquecem! Nunca mais! Os estrangeiros estão a dizer, mas ele está a falar o quê? Ele está a falar o quê? Será que vocês estão a lhes explicar? Aí no TikTok, eu sei que estão. Então, dizem a eles que ele está a responder uma pergunta, porque os seus adversários esperaram durante muito tempo que ele se prostituísse, por causa de muita glória que aumentou na vida dele. O homem que está a vir das matas do Kitsung, agora cercado de homens e mulheres, de riquezas. Diz a eles que o homem alcançou a dimensão do varão perfeito, a dimensão que só foi alcançada por um homem, o homem que não é homem. E este homem que não é homem se chama Jesus. E dizem a ele que ele é o segundo agora, na linha da sucessão, na corrida na terra, na estafeta. Ouviu? Esse jogo é da estafeta entre os três. Estafeta. Moisés correu. Entregou quem? O testemunho a Jesus. Jesus correu. Agora entregou o testemunho a mim. E eu vou chegar até lá no fim. Eu sou o último. O menor entre todos eles. Mas o mais terrível. Entenderam? Que estou na minha terra. Glory to God. Fabião, como diz o Mário. Que estou na minha terra. E que mando na minha terra. O que vocês querem me falar? Vi uma pergunta aí. Domingas, fizesse uma pergunta para mim. Pessoal. Ouve dizer, o apóstolo se perguntou a si mesmo. Como assim? Já entendi. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus, o teu Deus, Deus, o teu Deus, Ele que faz dos seus anjos ventos, dos seus ministros labareda de fogo. Aleluia. E eles vão pagar uma fatura muito grande por esses estragos que eles fizeram na terra. E já começaram a pagar. Eles pensavam que continuariam a reinar, né? A maltratar as mulheres e os homens. Como se enganaram. O dono da vinha viria para lhes matar, entregar a vinha a outros que vão lhe render frutos. Estão a compreender? Eles pensaram que viveriam eternamente. Eles pensaram que continuaria com o reino. Aquele que é de direito vem recuperar o teu reino. Toma o teu reino.
Toma o teu reino. Toma o teu reino. Eno. Toma o teu reino. Toma o teu reino. Toma o teu reino. Eno. Toma o teu reino, Senhor. Ele veio buscar o reino dele. Com porrada. Eles não querem entregar o reino, por isso estão a ser quê? Machucados. Se eles entregassem o reino sem guerra, estariam a fazer bem, mas eles são obstinados, ficaram à frente e disseram: não tens direito a reino nenhum. Já nos venceste e agora está aí. Está aí o estrago. Está aí o estrago entre eles. Oh, reverendíssimos! Muitos já dormiram. E os que ainda não dormiram vão dormir. Na verdade, eles não dormiram. Morreram. E nunca mais vão acordar. Pereceram. Eita glória! Como diz o brasileiro, eita glória! Como foram as 9 horas de oração aí? Esse povo ora muito. 9 horas é como uma coisa nada, né? 9 horas de joelho é como coisa nada. Estou a ver a minha mulher a pular aqui como uma gazela. Na religião estariam doentes agora. Estariam com as pernas todas inflamadas, colunas. Então, Manel, como é que está o povo do quê? Aí no Choa. Ontem me explicaram bem o que significa Choa. Foi o Daniel Lubendo. Chihuahua. Mas vou lhe saudar. Aí o povo do Chihuahua. Boa tarde. Aí no Chihuahua. No Chihuahua. Amanhã estarei no Chihuahua. Às 13 horas. Tempo de Angola. TMG. No Chihuahua. Muitos estrangeiros querem conhecer o homem. Dizem os estrangeiros que o homem se manifestou em Angola. Deus escolheu a nação louca. A nação mais louca do mundo. A nação do desprezo. Até estão a perseguir aqueles coitados brasileiros que estão a fazer exposição da miséria de Angola. As crianças, o sofrimento. Eles gostam de esconder tudo debaixo da cama. Até já lhes puniram. Se estiverem em Angola, vão lhes expulsar. Veja só, os criminosos. E tem um aqui que faz exposição desde a manhã até a noite. Ninguém lhe faz nada. E é mundo dos fortes esse, Esse aqui é mais forte do que eles. Esse está a vir do céu. Essa mata direto. É muito perigoso. Vocês viram? Coitados das brasileiras. Não importa qual é a intenção que eles fizeram aquilo. Se é para angariar fundos. Não importa. O mais importante é ser a verdade. É a realidade. Se eles fizeram com a intenção de ganharem dinheiro ou terem financiamento, ainda assim, não estou a mentir. Bené, se escandalizaram todos. Pra te adorar, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é este. Amém. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Eu vi uma mulher a dizer que tem dor do peito. Põe a mão no peito. Faz assim.
Você que tem dor de barriga, na barriga, cabeça, braço, perna, coluna, mão, braço, onde você está sentindo dor, coloca lá a tua mão. Quem já colocou a mão no lugar de enfermidade? Quem? Já? Ok. Agora, olha. Eu vou remover todas as dores nos vossos corpos, para que fique sabido que Ele me enviou até vocês. E Ele não me enviou de mãos vazias. Ele me entregou as folhas da árvore da vida e me disse: vai, cura todo mundo. Agora, em nome de Jesus Cristo, recebam cura agora, pelo poder que Ele me concedeu, a autoridade, as folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. Sejam todos curados agora. Receba a cura. Oh, receive healing. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. You are healed, sister. Brother, you are healed. Oh, the pain is gone. No pain. No pain. Amém. 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 E todos eram curados. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Aperta agora aí. Agora é testemunho. Marlene Senduca sumiu. Essa é a primeira. Mas quem? Mas quem? Procura, faz teste. Alguém está a sentir até quentura. Alguém está a transpirar. Alguém está a sentir alívio. Alguém está espantado. Procura a dor aí. Faz teste, aperta aí. E todos eram curados. E todos sejam curados. Você que sentia dor, que tinha dificuldade de fazer algo, pode fazer agora. É muito power na terra. Avise aí no TikTok que nunca visto isso. Há um sonho inesgotável. As fontes são inesgotáveis. Diz que o céu está a operar na terra. Todos são curados, sim. Aí, hoje, agora, eu autorizo todos os TikToks antigos para voltarem a funcionar. Porquanto eu já não vou precisar mais ir lá. Os outros TikToks também entram em ação. Rodrigues Israel, Celso Ramos. Mas quem? Wilson, Antônio Batista. Porquanto eu não vou precisar entrar para demorar. Estão autorizados agora. Vocês só virão para contar testemunhos. Johnny, avisa aí no grupo do quem? Avisa aí no líder. Não é qualquer TikTok. Aqueles TikToks antigos que teria suspendido por causa da demora. Agora que as regras mudaram, não precisa suspender. Nem pedir perdão, farmácia do Pop. Por um momento pequei, blasfemei contra ti e venho agradecer pela cura da ansiedade que pedi há alguns dias. Sabe por que você teria apanhado a ansiedade? Por teres blasfemado contra mim. Ouviram? Todos que falam mal de mim apanham depressão. Todos. Se não se arrepender, vai passar depressão para loucura. Escapaste, ó farmácia. Estás perdoada. Se és mulher ou homem. Nunca mais volte a fazer isso. Quando você não tem a certeza da coisa, é melhor calar a tua boca. Agora as pessoas começaram a falar à toa e as consequências foram muito graves. Tu estás livre. Farmácia do Pop. Vocês que estão a pedir bênção para outras coisas, toca naquilo que vocês estão a pedir. Toca no documento, toca no projeto, toca. Se não dá para tocar, levanta a mão, estende em direção ao lugar. Faça isso. Viu? A ansiedade... Quando você blasfemou contra o Elias, é terrível. Nzambe apambola. Nzambe. Nzambe apambola.
Queria perguntar à farmácia do povo. Esse é Pope ou do povo? Quem teria te incitado a blasfemar? É um pastor, né? Fala aí. Ó, farmácia. Quem citou você? Ou quem primeiro falou mal e você depois repetiu? Ouviste de quem? Farmácia do Pope. Os seres humanos gostam de perecer. O peixe morre pela boca. E eles estão a morrer na boca que foi feita para falar. Eu fiquei com dúvidas em meu coração. E aí depois começaste a falar. Não ouviste de um pastor? Não? A blasfêmia. As coisas velhas passaram. Ah, meu nome é Stephanie. Ah, você é Stephanie? Não, mas não é Stephanie do Caim. Da França, não. É? És tu? A ex-obreira Stephanie? Stefânia. Aquele passa Stefânia, né? Ah, é do Brasil. Ceará. Outra brasileira quase morreu mesmo assim. Olha só, ó Stefani. Olha uma brasileira, o que ele falou. Quando ele viu que eu falei que eu sou Elias, ele ficou chateado. Ah, é funcionário da Clede Brito. Ok. Fizeste bem de confessar, oh, rapariga. Não, o termo rapariga no Brasil é ofensa, né? Nós aqui não, ok? Farmácia do Povo, Stefânia. Nós aqui, rapariga é moça, é jovem. É menina, jovem. Mocinha, lá no Brasil chamam de mocinha. Ouviu? Aprendi aqui com os brasileiros, que a rapariga é prostituta. Ela sozinha se levou no Carmelo. Carmelo sem Carmelo. Daniela Bu. Não, fui rápido. Porque ela é nova, vai dizer, o apóstolo me ofendeu. Me chamou de rapariga. Não, rapariga aqui nós é mocinha. É um termo de respeito para as meninas que deixaram de ser adolescentes e agora são jovens. E nós as chamamos de rapariga, que é o contrário de rapaz. Rapaz, rapariga. Não, estou vivo. Ei, não vou escandalizar. Senão, em vez de lhe ajudar... Hein? Não, olha, a farmácia Povo disse, a Stefani disse que eu entendo. Escuta só o que aconteceu com uma. Ó, Stefani. Ele ouviu que eu falei que eu sou Elias, ficou chateada. Se na verdade ele é o Elias, então que cai o juízo de Deus sobre mim. Eu não acredito. Eu não acredito. Se é mesmo o que ele está a falar, hoje mesmo, que a mão de Deus pese sobre mim. Coitada. Mas graças a Deus abençoada hoje, né? Ai, ai, ai. Se levou no Carmelo ela própria. Marcelina, mão frutas. Esse é um Carmelo. Chama-se Auto Carmelo. Ouviu? Na língua portuguesa se chama Auto Carmelo. Autocondenação. Sabe o que aconteceu? Stephanie saiu com o carro. Sei lá, para ir fazer compra. Estou a vir, vou fazer algumas compras. Já vem. Esqueceu que pediu a mão pesada sobre ele. Ele acreditava que era mentira. Então a mão de Deus não vai pesar sobre mim porque ele é falso. Auto Carmelo. Olha, foi em cima, sei lá, de 4 ou 5 carros ou 3. Já não me lembro. Sabe o que é ir em cima de vários carros? Ele que foi bater nesses carros aí. Mas massacrou os carros ali. Escapou à morte. Destruiu tantos carros.
Lembrou-se que ele pediu que a mão de Deus pesasse sobre ele. Tremeu, pediu perdão, mas a fatura foi muito grande. E teve que reparar 3 carros, para além dela. 3 carros alheios, com dele 4. Teve que reparar 4 carros, teve que se endividar e teve que se arrepender. Hoje está aí. Todos os processos. Ainda queria. Queria ainda que fosse justificada. Perdeu todos os processos. Eu só pedi que Deus tirasse as dúvidas do meu coração. Depois que você pensaste mal. Só que Deus disse, vou tirar, mas vai sofrer ainda. Depressão? Como é? Gasto de 50 mil reais. É muito dinheiro, né? 50 mil reais. Confirma aí, Raíla. Rose. 50 mil reais. Alto Carmelo. Agora esses aqui que estão a dizer que eu sou falso Elias, eu quero que eles sejam corajosos como uma mulher brasileira. Eles não têm coragem, eles são hipócritas. Aquele sim. Aquele eu lhe chamo de macho. Como uma mulher então é macha. Aquele é macha, sim senhora. Ouviu? Por isso também cruzou os pés de Elias. Agora esses aqui estão a dizer que esse é falso. Faz um desafio. Desafia. Até quando vocês lhe levam um desafio, eles fogem. Já visto quem o Sihanouk entrar em desafio com vocês? Foge. Por quê? Porque ele sabe que é verdade. Vai no Sihanouk e diz, não, vamos fazer desafio. Você disse que ele não é o Elias, então vamos fazer o desafio. Ele não aceita. Nem te dá tempo. Um homem aqui foi curado de câncer. O mestre curou um mês atrás por ele. A partir do TikTok ficou curado, veio aqui testemunhar. Está negativo. Aleluia. Fernanda de Barros. Pai do Senhor, aquele dia esqueci de falar. Todos os ministros da igreja do Edgar ficaram bêbados. Hoje estão a namorar muito. Sim, porque o Edgar me chamou de maluco. Entenderam? Edgar é um pentecostal aí, que disse que eu era maluco. E falou a uma irmã, você está a seguir esse homem, vai ficar maluca, como ele. Todos bêbados, prostitutos, já eram prostitutos, a Fernanda. Aquilo não é novo. Só houve exposição. Foram humilhados, envergonhados. Sabe por que estão bêbados? Sabe por quê? É depressão. Não é o caso mesmo daqueles dois que você conhece. Eles bebem muito por quê? Por causa da depressão. É o vazio. Aproximadamente 5 mil euros. É muito dinheiro. 5 mil euros. Ouviu? 5 mil euros. É muito dinheiro, pá. 5 milhões e tal aqui. Ouviram? Mais de 30 salários. Dinheiro que dá para comprar um carro novo. Cabral, ele não aceita porque ele sabe que senão vai perecer. E está a pensar que vai escapar da ira de Elias. 5 mil reais. 50 mil reais hoje são quase 800 euros. Ouviram? A mulher que se meteu no Alto Carmelo. Esses não são machos. Fazem isso. 8 mil euros. Não é real. 800 não.
Alto Carmelo. Se esses são mesmo machos, fazem isso. Hipócritas e covardes. Cristina, sim. Cristina é uma macha. É? Com M maiúsculo. Se levou no Carmelo. Se você vai diante da Cristina e começa a dizer, a falar mal do Elias, ele vai te falar, olha, estás mal. Você não sabe as consequências. Eu até hoje carrego as marcas de falar em vão. As sequelas ainda permanecem. Aleluia. Tá ligados? Ah, lá no Brasil fala mesmo mulher macha, né? Oh, acertei afinal, mulher macha. Cabra macha. Nesse caso é cabra macha. Sim, senhor, cabra macha. Hã? Cristina, agora o nome dele é cabra macho. Cristina, sim. Esse que é cabra macho. Esses covardes. Mandam boca. Hein? Quando vai ver o lobo, foge. Cristina é que enfrentou o perigo. Cristina enfrentou Elias. Cristina disse, eu quero ver. Deixa fogo para me consumir. Esses aqui, na hora do desafio, fogem. Covardes. Sabe o que eles fazem? Esses que têm programas aí, que fazem live, não sei o quê. Quando entra lá alguém a lhe afrontar, apaga na hora para ninguém ver aquela mensagem. Tem medo de quê? Deixa as pessoas verem a mensagem. Manda só, escreve a mensagem lá no comentário da live. Ela apaga. E se é uma live já gravada, ele está sempre aí lá visitar. Quando ele ver um desafio, um Carmelo, apaga. Então apagar por quê? Hã? Deixa ficar. Ele está pensando que eu apagar, escapou do Carmelo. Não escapa. Amém. C'est fini? C'est ça. C'est ça. C'est fini, c'est ça. C'est ça. Mas logo, depois da live dos ministros, voltarei ainda aqui. Mas o importante é que fizemos o trabalho, o dia já foi-se embora. God bless you, brothers, sisters. Está caliente, Reve.